Bom dia, pessoal. Para quem ainda não me conhece, eu sou Fátima Borges Silva e tenho um canal aí falando sobre beleza, sobre saúde. E eu iniciei uma série de vídeos falando sobre o mal de Alzheimer. Mas o que eu já expliquei no vídeo anterior, essa série de vídeos falando sobre Alzheimer, eu não vou falar como um profissional da área da saúde. Eu vou falar como alguém, como um familiar que tem e já teve a convivência com o familiar portador do mal de Alzheimer e das demências senis. Como eu já disse anteriormente, o que acontece? Eu tive os meus dois pais sofrendo, meu pai e minha mãe, sofrendo com o mal de Alzheimer e a demência, né? Então, hoje a gente vai, no nosso bate-papo, conversar mais um pouquinho sobre isso, trocar ideias, tal. Assiste aí a minha vinheta e aguarde um pouquinho, que a gente já está de volta para esse bate-papo gostoso. Bom, pessoal, vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu falei para vocês, num vídeo anterior, né, da mudança de humor, de comportamento da pessoa portadora do Alzheimer, né, do portador de Alzheimer. E eles mudam de humor, eles mudam de comportamento e às vezes a gente não se dá conta que aquilo é da doença, porque às vezes tem coisas que eles continuam fazendo normalmente, eles estão bem e começam a aprontar um monte de coisa, a gente começa a falar, não é possível, ele está fazendo isso de propósito, não, ele está fazendo para me irritar. E no início nós temos uma dificuldade muito grande, porque eles não permitem que a gente tome conta deles, que eles parem de agir por conta própria, nas questões do dia a dia, né? E hoje eu quero falar sobre a questão dinheiro, gente, que foi uma coisa que eu e a minha irmã ficamos com dó de tirar o dinheiro deles, da mão deles, desse controle do dinheiro deles, e isso nos levou a um buraco bem grande. Então, o que eu vou falar para vocês, aconselhar? Sabe, aconselhar é uma coisa muito difícil, mas vamos trocar uma ideia. Então, o que aconteceu? Os dois estavam apresentando a demência, né? O Alzheimer também é uma demência, e a gente não conseguia tirar o dinheiro, porque algumas coisas eles faziam sozinhas, eu não conseguia fazer eles pararem de sair na rua e de terem controle do próprio dinheiro. Gente, não façam isso. Nem que eles briguem, esperneiem, vocês têm que se impor e chegar e falar, não, a partir de hoje vocês não controlam mais o próprio dinheiro. É preferível que eles chorem, que eles esperneiem, que eles sofram, que eles façam um escândalo, do que você venha a ter problemas financeiros que muitas vezes vai dificultar da gente estar tratando, de estar mantendo o tratamento deles. Porque essas duas doenças são doenças caras. Os medicamentos são caros. Muitos desses medicamentos não são oferecidos pela rede pública, né? E também muitas vezes eles são oferecidos, mas nós, por uma questão de tempo de trabalho, hoje todo mundo trabalha, nós não conseguimos ficar indo lá na rede pública esperando para retirar o remédio, essa é a verdade, né? Porque se levar horas, se levar um dia inteiro, uma manhã inteira,
todo mês você vai ter que passar por aquele processo para retirar o remédio. Então você vai precisar de dinheiro. E se você deixar a aposentadoria dele na mão dele, ele vai fazer milhões de besteiras. Vou falar para vocês besteiras que eles fazem. Eles não sabem mais controlar, eles vão no banco, se tiver lá escrito, você tem dinheiro, que é empréstimo, eles vão e sacam. Não adianta você avisar gerente de banco, porque daí parece que é pior. Os bancos hoje viraram uma grande loja, eles querem vender, eles vão continuar oferecendo para eles empréstimos mil e eles vão fazer. Gente, cansamos de pagar empréstimos, principalmente, coitadinha, a minha mãe abriu, porque ela não fez de propósito. Ela sempre foi uma pessoa controladíssima financeiramente, super controlada, tanto ela como meu pai. E depois você tem que sair pagando, e você também vai fazendo dívidas, né? Dinheiros que somem, e depois a gente fica sabendo, desconfia que foi dado em doação para as entidades. Acho ótimo, acho excelente. Quando você tem esse dinheiro, não vou dizer sobrando, mas quando você não tem uma doença em casa. Eles não vão fazer isso. Eu já vi muita gente, às vezes eu vou aconselhar algum amigo, não, minha mãe não faz isso, porque minha mãe é assim para dinheiro. Os meus também eram, tá? E o dinheiro desaparece, some. E você não sabe para onde foi. E eles acabam, eu lembro, teve assim 2 anos seguidos que a minha mãe sumiu com o 13º do meu pai. Virou um escândalo na minha casa. Um escândalo, os dois brigando, nunca haviam, brigado assim, não. Se davam super bem. Por causa do desaparecimento desse 13º, a gente fica louca. E esse 13º nunca apareceu. Eu tenho quase que certeza que ela deve ter dado de doação na igreja. Tá? Porque depois as pessoas não vêm contar para você quando a coisa está acontecendo. Só depois. Depois do meu pai falecido, tem a história de um dinheiro que a gente não sabe onde foi parar. E a quantidade não era pequena. Vamos dizer que ele tinha um dinheiro guardado que era por volta de 80 mil reais. Bom, gente, quando eu descobri, ele não tinha mais 80. Ele tinha por volta de 30 mil no banco. Aonde foi parar esses 50? Até hoje eu me pergunto. Né? E algum tempo atrás, um rapaz conhecido nosso, ele veio, a gente conversando sobre isso, porque ele também está passando pelo mesmo problema, com um pai doente, e eu falei isso, que muito dinheiro foi perdido, que a gente também não sabia onde foi parar, porque a gente foi deixando o dinheiro na mão deles, e eles estão com problemas mentais, gente, eles estão com uma doença mental, não tem controle, eles não sabem mais administrar. E eu falei isso, que eu acreditava que eles tinham dado de doação. Ele falou, Fátima, ele falou assim, outro dia estava conversando com um senhor que foi amigo do seu pai, e ele falou que acredita também que seu pai deve ter perdido muito dinheiro doando para entidades, porque ele várias vezes tentou demover seu pai de fazer esse tipo de doação, mas ele acredita que seu pai fez doação para várias entidades. Agora adianta falar, gente? Agora não adianta. Tinha que ter sido falado lá atrás. E as pessoas não vão falar porque elas não querem se intrometer uma na vida das outras. Né? Foi doado, foi perdido. Por isso, não deixe o controle do dinheiro na mãozinha do seu paizinho, da sua tiazinha, da sua avó que está com Alzheimer, porque é isso que vai acontecer. E você vai precisar muito desse dinheiro para cuidar deles. Vai precisar muito. Vai ter que arrumar a casa para poder conviver com eles assim. Arrumar o banheiro, pôr uma barra, cadeira de rodas.
cuidador para te ajudar. Muitas vezes você vai precisar colocar eles numa clínica, hospitalizado, comprar remédio. Você vai precisar de dinheiro. Não deixe o controle financeiro na mão deles, porque mais tarde você vai chorar. Eu falei para vocês, eu estou conversando com vocês como alguém que sofreu isso. E o assunto que eu resolvi falar hoje é dinheiro. Você vai precisar de dinheiro. Então, não deixe o dinheiro na mão dele, porque ele não sabe mais controlar. Ele vai fazer dívida. E você é filho, é herdeiro dele, quem vai ter que pagar é você. Se ele morrer com dívidas, você paga. Acorda também. Porque a gente fica com o paciente doente em casa e a gente parece que fica com o miolo meio mole também. Né? Ah, não vou me preocupar com isso, que depois eu vejo. Não vê depois. Não vê depois porque depois o buraco vai ser grande. Eles não pagam as contas, eles não pagam impostos, eles esquecem, eles não sabem, é você que tem que ver agora. Ele não tem mais controle. A gente ganha um filhinho, né? Nosso filhinho mais velho. Eu sempre brinquei que quando meu pai adoeceu, ele falava que eram meus filhinhos mais velhos e que eles me davam mais trabalho, né? Presta atenção nisso. Vai lá, tira o controle do dinheiro, converse com um advogado, faz uma curatela, vai no banco, entra junto com a conta, não permite mais, tá? Porque não deixa para amanhã não, depois eu vejo, porque é rápido e as pessoas também que aproveitam dos idosos doentes são muitas. Eu cheguei na minha casa, tinha 2 vendedores almoçando, venderam uma Bíblia para os 2 por R$800. Vocês não sabem o que eu fiz para poder que eles me devolvessem esse cheque. Né? E essas pessoas estavam dentro de casa e poderia, sabe-se lá o que ter feito com eles. A cuidadora estava junto, gente. Eu vou falar ainda sobre isso. Um universo muito complicado, né? Que a falta de dinheiro faz você contratar pessoas que de repente não têm a qualificação que você precisa. Então, presta atenção, tá? E eles vão chorar, eles vão sofrer, você vai chorar também. Mas você deve isso para você e para eles, porque o dinheiro é importante sim, tá? Ele que vai ajudar eles a terem saúde, qualidade de vida e fazer você não sofrer muito. Essa foi a minha dica de hoje. E força aí que você vai vencer. Eu consegui manter uma vida com esse problema e você vai conseguir também. Um beijo.